Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Voltando aqui às nossas aulas de teoria da literatura, vamos falar sobre os argumentos sobre a teoria e os estilos de literatura. Bom, a gente vai tratar da segunda abordagem agora, né? Lembrando que nossos textos são baseados nos textos do professor José Luiz Jobim, ok? A imagem do texto como algo que permanece para além da morte do autor, ou do seu primeiro público, é algo recorrente na memória ocidental e parece ter tido um papel importante, inclusive na definição moderna de história. Tá? O filósofo polonês, eu vou falar só Pomian, eu não vou tentar falar esse nome aqui, por exemplo, ele radicaliza a importância do texto, dizendo que o modo de produzir adotado pelos historiadores a partir de Leopold von Ranke, frequentemente considerado como pai da história científica, consistia em tornar obrigatório, com o máximo rigor na prática da pesquisa e da escrita, na avaliação de obras publicadas e, em primeiro lugar, na educação superior, o que poderíamos chamar de dogma fundamental da história acadêmica, seria o passado não pode ser conhecido, exceto através da mediação das fontes. E as únicas fontes são as escritas. Em resumo, a história é feita de textos. De acordo com esse filósofo polonês, ele diz que a história, só existe história graças aos textos. Tá? No século XIX, se afirma a importância do texto como um elemento fundamental de transmissão de informações do passado para o presente. Aí a gente precisa aqui também lembrar os conceitos que a gente viu em base da cultura ocidental, sobre essa transmissão de conhecimentos que antigamente, muito antigamente, era feito através da oralidade, tá? Era feito através dos aedos. E aí depois, com o advento da escrita, do alfabeto, etc., passa a ser documentado tudo o que precisa ser, o que eles diziam necessário ser conhecido, ok? Hoje, obviamente, a gente tem textos escritos, existem textos gravados, como essa nossa aula, existem textos por áudio. Então, assim, essa transmissão já não é só no texto escrito, tá? Essa transmissão não é só no texto escrito. Hoje nós temos outras formas de se apresentar esse texto, tá? Bom, mas no século XIX se afirmava a importância do texto como elemento fundamental de transmissão de informações do passado para o presente. Além de se considerar o texto como uma espécie de arquivo do passado, que ajuda a sociedade de hoje a confrontar-se com a herança de valores, conhecimentos, visões de mundo, também se pode dizer que o texto pode significar um desejo de sobreviver à morte individual e coletiva. O professor Hans Gumbrecht acredita que haveria um estilo de escrever e encenar a história hoje cuja principal ambição é em fazer-nos esquecer de que o passado não está mais presente. Tá? Quando ele fala aqui, quando esse parágrafo diz que a gente vai confrontar uma herança de valores, conhecimentos, nós vamos ver que o texto significa um desejo de sobreviver à morte, de sobreviver à morte individual e coletiva, é justamente porque através dos textos, a gente consegue conhecer o passado. Vamos pensar, por exemplo, em familiares, a história, quando a gente sabe a história da nossa família, a história do nosso tataravô, isso nem sempre pode estar documentado, escrito, mas pode ser transmitido através de um texto oral também, tá? No sentido de se manter viva uma história. Tá? Se o discurso da história, de certo modo, cria no presente a noção de ausência do que já existiu no passado, e este discurso propõe-se como representação do que não pode mais ser presente, então a obra literária pode ser vista como uma espécie de paradoxo, pois, ao mesmo tempo, pode ser percebida como um traço do passado e como um objeto do presente, ou seja, ela fala do passado para não se perder no passado, mas ela está falando no presente. Tá? Podemos hoje ter diante de nossos olhos um exemplar
da primeira edição de Iracema, né? Publicada em 1865. Esse livro é um objeto do presente em nossas mãos, mas também um vestígio do passado, um objeto que surgiu no século XIX e permanece existindo até agora. Quando a gente visita, por exemplo, centros históricos, inclusive o Jardim Botânico, quando a gente olha para essas, acho que são crotalares, eu não lembro o nome do documento, de documentação botânica, quando você olha, você vê que são documentos históricos, mas que estão aqui no presente, tá? Quando você pega esse livro, o exemplar mesmo de 1865, você vê fisicamente a história, vamos colocar assim, tá? O interessante é que no mesmo ano em que se publicou o romance Iracema, ocorreu no Brasil a Batalha Naval de Riachuelo, tá? E ao contrário do que o exemplar traz para a gente, que a gente toca a história através desse exemplar, a batalha ela não existe mais para a gente hoje em dia, tá? Ela aconteceu, é um fato histórico, é um fenômeno histórico, mas ela não se tem fragmentos, digamos assim, não se tem objetos que a gente toque hoje dessa batalha. Portanto, a obra literária ela é privilegiada porque tem condições de manter-se tal qual era materialmente no passado, inscrevendo-se, todavia, no presente, o que não é possível para uma série de manifestações históricas. Aí a gente pode pensar, por exemplo, mas e quando se acha o capacete de não sei quem, a lança de não sei quem, isso? São objetos históricos, sim, mas a gente está querendo dizer aqui no sentido de contar uma história de maneira intacta. O livro traria isso para a gente. Esse livro traria isso para a gente, tá? Devemos estar atentos para o fato de que o sentido da obra não será o mesmo para os vários e sucessivos públicos leitores, de modo que, mesmo considerando que a obra materialmente pode ser a mesma, ela poderá significar coisas diferentes. A gente pode pensar, por exemplo, nesse romance escrito em 1865. E aí, de repente, em 1890, alguém que leu esse romance fala, nossa, que incrível, tal, que Índia da hora, bah. E aí outra pessoa lá em 1900 e tanto pensa, nossa, que legal, não sei o que diferente. E alguém hoje fala, não estou acreditando que fizeram isso. Tá? São concepções diferentes, são décadas diferentes, séculos diferentes, ok? Quando tentamos compreender um texto ou um fenômeno histórico a partir da distância temporal que é característica de nossa situação de abordagem do passado, não deixamos de estar afetados pela história. É extremamente importante retomar os sentidos que a literatura teve anteriormente, não só porque podem fazer contraste com o que ela tem para nós, mas também porque podemos depreender novos sentidos ao retrabalharmos substratos da significação dela no passado. Tá? É comum considerar que o efeito histórico de uma obra ou autor começa no momento em que sua obra passa do criador para outro receptor. Algumas vezes, o sentido atribuído contemporaneamente à obra é uma reiteração, é uma retomada em segunda mão de uma interpretação enraizada no passado. Outras vezes, é uma reação contra essa interpretação. Tá? De qualquer modo, os sentidos que falamos não sempre são sempre relacionados à cultura de que emergem, o que explica que tenham sido estes e não outros a surgirem em circunstâncias específicas. Vamos retomar esses dois parágrafos aqui. Se a gente quer compreender um texto ou um fenômeno histórico, tendo uma distância temporal, de acordo, eu quero ver algo do passado, tá? Eu não posso descontextualizar esse texto. Eu não posso retirar esse texto do contexto histórico em que ele está inserido. Tá? Eu preciso trazer o sentido em que a literatura daquela época estava inserida.
Tá? Só que, quando eu faço isso, eu posso atribuir uma reiteração, ou seja, retomar algo que já é aquilo, concordar, digamos assim, ou trazer um contraponto negando tudo que está ali. Tá? E aí, dependendo do efeito histórico que se pode querer, bom? Então, pode ser atribuído uma reiteração ou uma reação inversa, uma reação contra essa interpretação, tá? E aí, só que lembrando que eu tenho que relacionar isso com a cultura da época, tá? Com a cultura da época, beleza? Quando deixamos em foco o gigantesco volume de textos que podem ser enquadrados como literatura, podem vir à mente questões sobre o modo de produção e leitura desses textos, ou como, por quê, para quê, a partir de que princípios eles foram produzidos e recebidos. E, obviamente, quando a gente pensa ou faz essas indagações de qual é o modo, por quê, como, onde, a partir de que sentido, a gente já precisa estar um pouco mais à frente para poder pensar isso. Tá? A resposta a essas questões poderia ser mais fácil se lançássemos mão da memória dos esforços passados, desde os estágios onde considerados mais ingênuos de abordagem do literário, em que imperava um impressionismo crítico generalizado e generalizante, expresso e ilustrado pelos textos de opinião descompromissada. Tá? Até um estágio em que, em que se instauram princípios, métodos e teorias mais densamente articuladas em manuais, tratados, revistas, escolas e disciplinas. Vamos reler de novo isso aqui para ficar mais claro. Para eu responder essas perguntas do como, por quê, para quê, como foi produzido, concebido, etc., eu preciso lançar mão, preciso ter em mente os esforços passados, tá? De tudo que aconteceu, dos estágios considerados como ingênuos de abordagem do literário, até um estágio do mais ingênuo até os que se instauram como princípios, como métodos, tá? Como algo mais denso, tá? Do que seria mais, vamos colocar assim, mais imaturo, um estágio mais imaturo, até um estágio que é considerado um manual, um tratado, um livro, uma disciplina. Então, eu tenho que usar todos esses artifícios para que eu possa responder a essas perguntas. De como, por quê, para quê, tá? Uma abordagem histórica daqueles textos não deveria ignorar vários aspectos, entre eles as suas categorias constitutivas e o contexto que circunscreve o estabelecimento dessas categorias e dos próprios textos como instâncias delas. Seria necessário também levar em conta que, embora os artefatos materiais que analisamos sob a rubrica Estudos Literários possam aparecer aqui e agora como a fonte de onde imediatamente apreendemos o sentido. Pelo menos uma mediação deve ser levada em conta, a do lugar onde se dá a apreensão dos sentidos que tem como suporte material estes artefatos, seja agora, seja antigamente. Então, de novo, a abordagem histórica ela não pode ignorar a categoria constitutiva, ela não pode ignorar o contexto que circunscreve esses textos, tá? Ela é necessário levar em conta o lugar onde a apreensão dos sentidos que tem como suporte material esses artefatos, seja agora, seja anteriormente. Precisa levar tudo isso em conta. Precisa entender
esse grupo de textos foi colocado como estudo literário. Precisa entender quais foram as fontes que foram utilizadas para se colocar essa pasta estudos literários. Como que isso aconteceu? Quais foram as fontes utilizadas? Tá? No entanto, principalmente no âmbito das chamadas ciências humanas, é difícil ignorar a historicidade do saber, que começa com a própria definição do que se considera relevante conhecer. Neste âmbito, não podemos deixar de levar em conta que há questões e pontos de vista que já foram considerados extremamente relevantes em outros momentos históricos, mas que deixaram de sê-los depois. E aí a gente pode pontuar o caso do Silvio Romero, que na época ele foi considerado o primeiro crítico literário, mas depois ele acaba caindo acaba sendo desmoralizado. Não sei se desmoralizado é a palavra, mas que ele não fala exatamente da literatura. Ele fala de tudo, do geral, mas não fala da obra literária em si. Ah, de repente, no período que ele surge, ele é muito importante, mas depois ele acaba não sendo tão importante em determinado momento. Bom, períodos literários. No caso da cultura brasileira, quando se fala em história literária nas escolas, parece que a referência básica são os chamados períodos literários. Estes são mostrados com frequência como entidades óbvias, autoevidentes, evitando-se, na maior parte das vezes, todos os problemas teóricos que a sua construção conceitual abriga. Talvez isto seja consequência de uma falta de tradição reflexiva sobre esta própria construção e sobre as questões envolvidas nela. Quando se faz a análise de obras singulares, pode-se também evocar o nome período literário ou seção de tempo dominada por um sistema de normas literárias a que elas pertencem. A ideia por trás é dar um nome a um contexto no qual o texto surgiu. Tá? Então, a gente vai nomear ali, vai tabelar, digamos assim, o contexto. Daí derivam as várias tentativas de descrever e delimitar os períodos estabelecidos. Então, a gente vai estabelecer ligações entre a obra literária e as manifestações históricas daquele momento, do momento da sua criação, da sua recepção, tá? E aí a gente vai criar o quê? Várias e sucessivas denominações. O nome romantismo, por exemplo, pode referir-se a uma série de atributos cuja pressuposição constitui o período literário assim denominado. Então, necessariamente, o nome romantismo ele é uma pressuposição daquele período literário. Essas características, de certa maneira, formam a singularidade do que se constitui como período literário, a partir de termos abrangentes que se estabelecem como grandes linhas de força para uma coerência significativa. Para estruturar o período como um quadro sintético, a gente falou disso até acho que na primeira aula, baseado em certos princípios organizadores que os configuram como tal, a gente pode empregar termos que dão um sentido determinante ao que se narra, como decadência, retorno, progresso, modernização. E aí vamos nomear grupos e movimentos, ou grupos e épocas com designações relacionadas a esses termos. Decadismo, renascimento, renascentismo, vanguarda, modernismo, pré-modernismo, pós-modernismo, tá? O conteúdo de um período literário, o conteúdo é o sentido formado tanto por aquilo que o período significa para a cultura em que foi constituído, tá? E que explica por que determinados cursos de ação em certas circunstâncias foram possíveis e outras foram descartados, que aí eu volto ao exemplo lá do indianismo, tá? Quanto por aquilo que ele significa para a cultura que se apropria dele, gerando uma unidade de sentido para o que se evoca, revisa ou cria. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui do indianismo, a gente tem ali o porquê que eles escolheram falar do índio, porque que colocaram o índio como herói nacional, tinha um contexto.
e o porquê houve ali, então, uma apropriação desses tipos de texto, porque havia um movimento nacionalista naquela época, tá bom? A gente pode perceber isso também na época do pré-modernismo, do modernismo, onde tem um abrasileiramento desse movimento, etc. Tá? O horizonte da história da literatura é basicamente um desenvolvimento de tendências do século XIX. Por isso, não é de admirar que daquele século em diante os historiadores tenham criado um número maior de designações para os períodos literários: romantismo, simbolismo, realismo. Tá? E esses períodos literários ocupam espaços de tempos menores, se comparados com os rótulos como Renascimento. Tá? Por exemplo, que nomeiam períodos anteriores ao século XIX. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a tendência do século XIX era ter ali tinha-se ali um período maior, um movimento maior, tá? Talvez a distância temporal dos historiadores em relação ao Renascimento lhes permitisse reconhecer mais facilmente certos elementos comuns de longa duração, tá? De longa duração, presentes por muito mais tempo na produção daqueles períodos literários. Enquanto a proximidade histórica em relação ao século XIX lhes tenha direcionado a investir na curta duração, na presença de elementos que permanecem nos espaços de tempos menores e na diferença. Vamos rever isso aqui para ficar com um conceito mais fechado. Então, vamos lá. Quando a gente está vendo a história da literatura, a gente tem tendências, desenvolvimento de tendências, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no movimento antes do século XIX, a gente tem um movimento de um período maior de tempo. Por exemplo, o Renascimento. Tá? Já essas tendências da pós do século XIX, a gente tem ou a proximidade ali histórica em relação ao século XIX, a gente tem movimentos literários que eles são divididos em espaços menores de tempo, menores entre aspas, tá? Mas assim, considerado ao Renascimento, o romantismo, o simbolismo e o realismo, por exemplo, aqui, eles têm um curto espaço de tempo, que se desenvolvem em um curto espaço de tempo, tá bom? E é justamente ali por elementos espaciais de tempo, de diferença. Então, a gente acha também, eles dizem aqui que é de repente porque há uma distância temporal em relação ao Renascimento, uma distância temporal desses historiadores em relação ao Renascimento, que permitia que eles reconheciam mais facilmente os elementos comuns de longa duração. E já quando se começa a separar aqui o romantismo e o simbolismo, esses historiadores eles estão mais aproximados desses movimentos. E por isso, talvez, eles particionem um pouco mais do que um movimento maior. Bom, o trabalho teórico na história literária. Tanto os pressupostos, métodos e limites do que se concebe como história mudaram e mudam, como também mudou e muda o que se entende por literatura. Pode-se, por exemplo, tratar do inventário de mudanças nas descrições do que é literatura, averiguar por que e como essas mudanças se deram, indagar sobre a autoconsciência dos produtores destas descrições do passado, ou sobre a nossa própria autoconsciência ao examinarmos as deles. Tá? Pode-se examinar também como se configuram visões de ou sobre a literatura em estruturas sociais, tanto de dentro de um período, na perspectiva produzida por esse período por si próprio, quanto de fora, na visão que outro período lança sobre ele. Para compreender o roteiro das mudanças, pode-se tratar de instituições, maneiras de pensar, modos de escrever que se procurou apagar o que, apesar de tudo, sobreviveram.
É possível fazer também uma série de coisas. Quais coisas? A gente pode trabalhar com descrição de autores, descrição de obras, de períodos, tá? Aprovar ou reprovar vários e sucessivos públicos, tá? Alegar fundamentos da aprovação ou da reprovação. A gente pode trabalhar com a escolha de temas interessantes, temas e interesses. A gente pode trabalhar com a relação entre o conhecimento histórico e os problemas e concepções dominantes da cultura do período em que foi escrito. A gente pode trabalhar com os processos ou argumentos utilizados para justificar uma interpretação histórica. A gente pode trabalhar com a temporalidade do discurso, tá? Sobre a obra ou da obra, tá? Inseridos em quadros de referência, de visões diferentes, de diversas visões do mundo. Tá? Pode trabalhar com a escrita da história literária, sendo um evento histórico. Tá? A gente pode trabalhar com o sentido atribuído às formas com que se produz o discurso histórico e sobre a literatura. Se nos afastamos de uma concepção de história da literatura como o inventário de uma continuidade cumulativa de textos, a gente pode também propor o estudo histórico dos conceitos e das terminologias empregadas nos discursos de e sobre a literatura. E aí a gente passaria a investigar as comunidades acadêmicas e literárias que se organizam ali nesses conceitos compartilhados. A gente investigaria a organização de campos a partir de conceitos comuns, pesquisando duração, o lugar, a relação com outros campos. A gente investigaria a mudança de conceitos, a mudança de terminologias e quadros de referência, tá? Como um indicativo possível de mudança nos critérios de objetividade. A gente investigaria também o âmbito de sentido dos conceitos e terminologias em seus contextos de produção, tá? A diferença entre a recepção de um texto naquele contexto e a recepção ou não em contextos posteriores. A gente investigaria a relação dessas mudanças com o ambiente sociocultural em que se inserem, tá? A partir do qual podem ser vistas como sintoma, efeito, causa, tá? E também os termos e conceitos cuja reiterada presença e aparente permanência encobrem diferenças de conteúdo no seu emprego em diversos períodos. A gente investigaria também a genealogia, circulação, predominância, oposição secundária de quadros conceituais e terminológicos, e também o conceito como uma forma única de aglutinar, de reunir e relacionar determinadas referências vigentes em um momento histórico. Porém, mais importante do que as próprias propostas em si e a própria consideração de que em qualquer destes empreendimentos possíveis é necessário estar atento às várias dimensões do trabalho teórico que está envolvido por trás disso tudo. Trabalho teórico do historiador, trabalho teórico de um estudioso dessa vertente aqui. Foi uma aula também muito densa, muito conteúdo. Eu espero que você tenha entendido. Caso você não entendeu, reveja essa aula, releia esse conteúdo. Qualquer coisa, entre em contato aqui comigo pelo YouTube, ok? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau.